Quer aprender a modelar esse ursinho azul, esse ursinho carinhoso azul, sem molde? Então já curte esse vídeo e já se inscreve no canal. Bora? Feito. Gente, para começar a nossa modelagem à mão livre, sem molde, então você vai aprender a fazer o ursinho todinho ele sem molde. Você vai precisar aí saber onde é que ele vai, tá? Se for num bolo, tem que ver o tamanho do bolo. Eu vou estar fazendo esse ursinho para um cupcake. E ele vai numa base. Essa base é essa base branquinha que eu coloquei ali na ponta do meu tapetinho. Certo? Por que que eu já botei ele ali? Eu botei a base ali para mim ter a referência do tamanho. Então eu tô tirando uns pedaços da minha pasta americana azul. O que que eu tô fazendo? Eu tô só medindo por enquanto. Então eu tô tirando aqui uma medida, tá? Para mim saber qual é o tamanho que eu vou fazer. Certo? Pronto isso, dito isso para vocês. Eu também quero dizer que se você trabalha com biscuit, você vai poder utilizar a mesma modelagem, o mesmo método, os mesmos princípios para fazer o mesmo ursinho. E se você trabalha com pasta de leite ninho, de leite em pó, também pode fazer esse ursinho, certo? Então não precisa ser pasta americana, pode ser a pasta de chocolate, pode ser biscuit. Aqui nós vamos estar vendo como é que a gente faz o ursinho e ponto final. Você vai poder usar aí com o seu material. O que que eu tô fazendo? Agora eu peguei a bolinha maiorzinha, eu tenho duas bolinhas. A maiorzinha eu vou fazer a barriguinha, tá? Então, para fazer a barriguinha, eu deixo ela bem redondinha. E uma técnica bem interessante para você saber é que quando a gente não quer que fique marcações, quer que fique bem lisinho, a gente primeiro eu estou mostrando o formato, tá? Vocês prestem atenção enquanto eu vou falando. A gente vai pressionar com força, né? Modelar ela com força na mão. Quando ela saiu todas as marcações, a gente vai deixando a mão mais leve para fazer a bolinha perfeita, tá? Então essa pressão é para tirar a marca. Quando a gente pressiona, ó, primeiro eu pressiono, agora dá para ver bem, e depois eu vou deixando a mão leve. A mão leve vai deixar a bolinha redondinha, tá? Na barriguinha, eu achatei um pouquinho, eu fiz uma bolinha, aí eu fiz uma bolinha oval, na verdade, né? Tu viu que eu dei uma ovalada nela e eu deixei ela um pouquinho achatadinha, pouca coisa achatada. O que que eu fiz ali? Eu peguei o macarrão da cozinha, o macarrão que tá cru ainda, né? O macarrão normal, e fiz um furinho. E eu furei agora, e é importante você saber que eu furei agora, porque se eu deixar secar para furar, ele vai rachar a minha pasta, tá? Então é interessante eu falar isso para você. Quem não tem muita experiência, não sabe que essa pasta aí que eu tô utilizando, aqui é a cabecinha, tá, gente? Então a cabecinha, o importante do ursinho é fazer bem essa marcação dos olhinhos, a divisão entre a testa e as bochechas. Por quê? Porque vai facilitar da gente deixar a bochecha um pouquinho maior e mais fofa, tá? Eu não gosto muito um bochechão, mas uma bochecha leve, suave, mas que dê pra ver uma bochecha, tá? Deixar mais, falar assim bem simples mesmo. É interessante você saber que nesta pasta americana já tem CMC. Por quê? Porque a barriguinha, porque na verdade o ursinho, ele é grossinho, né? Ele é um 3D e ele precisa de uma estrutura. E se eu não colocar a pasta, o CMC na minha pasta, quando eu estiver fazendo e botar a cabecinha em cima do corpinho, vai achatar. Então, se você já tentou fazer modelagem e achatou, vai achatar se você não coloca a CMC. Tem que ter a proporção aí do CMC, tá, gente? No ursinho rosa eu mostro a quantidade, se eu não me engano, eu mostro a quantidade, tá? Procura aí. Ali, gente, eu tô mostrando que eu achatei um pouquinho também a cabecinha, mas é pouca coisa, não é pra achatar a cabeça, tá? É só para dar uma leve achatadinha. Fiz bem a marcação de fazer o olhinho, puxei e modelei as bochechinhas para ficar a parte de baixo, né, um pouquinho maior do que a parte de cima, né, da testinha dele. E agora eu peguei uma pasta americana branca, fiz uma bolinha pequena, achatei essa bolinha. Eu passei o meu dedo ali no saquinho rosa. Esse saquinho rosa, gente, é amido de milho. Por que que eu passei o dedo ali antes de achatar a bolinha? Para não grudar, tá? Nesse focinho aí que eu tô fazendo, esse é o focinho do ursinho branquinho, ele não tem CMC e daí fica mais grudenta a pasta, né? E daí para não grudar no meu dedo, a hora que eu achatei eu passei ali, no amido. Muito bem, agora nós vamos fazer a boquinha.
Se você tem um canudo, né? Um canudo, você pode cortar, que nem aquele meu ali, e deixar o formato boquinha e fazer. Se você tem estequinha de boca, você pode usar. Ou se você tem alguma ferramenta que dê para fazer. Cris, eu não tenho nada para fazer a boquinha. Gente, pode ser até o cabo da colherinha que você tem em casa, tá? Ou um palito de dente para desenhar uma boquinha. Não faz mal, faça a boquinha, tá? Dê o seu jeito aí, dê seus pulos. Aqui, gente, eu peguei um pedacinho bem pequenininho de pasta americana e eu tô fazendo bem pequenas bolinhas, tá? Mais ovalzinha, tá? Bolinhas mais ovais. E dessas bolinhas, eu fiz o quê? Eu fiz coxinhas, 2 mini coxinhas. Isso aqui é para fazer um coraçãozinho. Se você não tem um cortador de coração bem pequenininho, você vai fazer 2 mini coxinhas pequenininhas e vai colocar uma do lado da outra, sendo que as duas com a parte mais fofa para cima e as duas partes mais fininhas da coxinha se encontrando embaixo e tá feito o coraçãozinho. Certo? Ok. Aí, agora, gente, eu peguei aí a pasta azul novamente e vamos fazer as 2 orelhinhas, o que é um urso sem orelhas, né? Para fazer as 2 orelhinhas, nós vamos fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho e eu vou também dar uma achatadinha nessas 2 bolinhas com o meu boleador, ou pode ser com o dedinho, tá? Com a ponta do dedinho para fazer essa cavidade, se você não tem um boleador, ou alguma pontinha redonda que você tenha. Eu vou cortar um pedacinho para colar aí na cabecinha do nosso ursinho. Gente, deixa eu falar assim sobre a estruturinha. Como esse ursinho é pequenininho, eu fiz um outro azulzinho que não foi o macarrão, tá? Então, só para você saber, dá para fazer sem o macarrão, mas eu gosto muito assim de segurança. Ali a gente colou as orelhinhas, tá? Com a cola CMC. Como eu gosto muito de segurança, eu não colo nada com água pura. Eu sempre gosto de fazer a colinha CMC para colar. E também eu gosto de usar essa estruturinha quando são ursinhos, quando são personagens fofinhos em 3D, tá? Mas vai aí do seu jeito de trabalhar. O que eu fiz agora? Eu fiz 3 mini coxinhas, um pouquinho maior que as coxinhas que eu fiz no nariz, azulzinha, que vai ser o nosso cabelinho. E agora vai dar para te entender o que eu fiz, tá? Então são 3 mini coxinhas para fazer 3 fiapinhos de cabelinho. Certo? Tá quase pronto o rostinho do nosso ursinho. E para fazer o olhinho, você pode estar desenhando, né? Com o corante em gel, com a canetinha para alimentícia, né? Ou você pode estar pegando, que nem eu tô fazendo aqui, 2 pedacinhos bem pequenininhos de pasta americana branca. Aí a gente vai fazer 2 bolinhas bem pequenininhas e vai deixar ela ovalzinha. Deixamos ela ovalzinha, passa ali o dedinho no amido de milho e dá uma achatadinha nela, tá? Ó, eu vou passar o dedo no amido e vou achatar. Aí vai ser a partezinha branca do olho do nosso ursinho e basta colar com a colinha CMC no lugarzinho certo, tá? Lembrando que é importante você saber quando faz personagem infantil. Eu não sei se você já fez personagem infantil ou já viu em algum Instagram de alguém que faz personagem infantil, aqueles ursinhos com cara de brabo. Então, isso é que a gente tem que cuidar o tamanho do olho, o formato do olhinho, a distância entre os 2 olhos e a sobrancelha. A posição que a gente coloca a sobrancelha diz muito sobre o rostinho do nosso urso, sobre a expressão do rosto. E em festa infantil, em personagem infantil, fica super feio a gente deixar um urso com carinha de brabo. Dá até medo às vezes, então cuida sempre, tá, gente? Inclusive para que você venda mais, porque a foto, para ter um impacto positivo nos nossos clientes, ela tem que demonstrar uma coisa bonita, né? E ninguém quer um ursinho com cara de brabo. Gente, o que eu fiz ali? 2 mini bolinhas pretas para colocar ali, que é a partezinha preta do olho, tá? E eu, com o auxílio da minha agulha, eu tô colocando. Isso é uma agulha, tá, gente? Podia ser um alfinete, um palito de dente, qualquer outra ferramenta que te ajude aí a pegar uma peça bem pequenininha e colocar no lugar.
Um detalhe que você deve cuidar sempre é a posição dos olhos. Então ali, as duas bolinhas pretas, se eu colocar uma virada para um lado e outra para o outro, o ursinho vai ficar feio, tá? Então aqui eu tô já fazendo furinho na nossa cabecinha antes que ela seque para que não rache depois. E já vi como é que vai ficar. Deixei de lado e agora nós vamos fazer a marca registrada dos ursinhos carinhosos. Você sabe me dizer o que é? Então comenta aqui embaixo. Comentou? É a barriguinha, isso. A barriguinha deles tem um desenho, né? É uma nuvenzinha, o outro aí é uma estrelinha. E eu preciso de um cortador redondo que encaixe muito bem na minha barriguinha. Nesse caso, eu escolhi um bico perlê que eu tenho, que eu uso no chantilly, no chantininho. Mas se você tem outro cortador, ou se você não tem, você pode recortar a mão também, tá? Faz aí uma rodinha no papel para ter como molde e depois passa ali com o seu bisturi ou com a sua... com alguma faquinha de corte, né? Recorta em volta ou até com a tesourinha, tem gente que usa tesoura na pasta americana. Depois eu colei ali essa bolinha, né? Essa marquinha, essa marca registrada do ursinho, eu colei com a cola CMC. Aqui eu vou fazer para vocês a nuvenzinha. Se você tiver um cortador pequenininho, melhor ainda. Se não tem, eu tô fazendo à mão aqui, tá? Várias bolinhas de tamanhos diferentes, mas bem pequenininhas, porque essa nuvenzinha vai precisar caber na nossa barriguinha. Então, enquanto você olha aí, eu vou dizer para você olhar na descrição, aí no final do vídeo, para e vai na descrição do vídeo para ver o que tem para você. E já dá uma olhadinha no nosso e-book, tá? Gente, às vezes eu deixo na descrição a aulinha gratuita, a aulinha exclusiva, o link do canal do Telegram, onde eu boto bastante novidade. Então, dependendo do vídeo que eu posto, eu boto alguma coisa na descrição. Sempre vai ter. Então, dá uma olhadinha. Tá vendo que eu fiz várias bolinhas e eu tô juntando para ver o tamanho, tá? E bem irregular mesmo, não precisa ser tudo no mesmo tamanho, porque quanto mais irregular, mais bonitinho vai ficar depois. E aqui eu vou te mostrar aqui que eu com a minha agulha fica mais fácil. Se você não tem agulha, pega um palito de dente. E agora eu vou te mostrar como é que eu fiz essa basezinha, ó. Eu peguei uma pasta americana. Lembra que eu fiz o coisinha da barriguinha? Eu peguei a mesma pasta americana que já estava estirada o mais fino possível. Peguei um pedacinho dela. E agora eu vou passar uma colinha CMC nessa pastinha branca estirada. E colar bolinha por bolinha ali, montando uma nuvenzinha. Depois de colocar uma do ladinho da outra, eu achato, né, para que elas grudem bem e para que elas não fiquem essas bolinhas ali em cima, fique o formato de nuvem. E eu tiro o excesso do branco que ficou aparecendo. É simples. Então, tu tá vendo que, ó, eu achatei. E agora eu vou tirar o excesso da partezinha branca que ficou embaixo com o meu bisturi. Você pode usar um estilete, qualquer coisa. E depois eu vou colar na barriguinha, que esse daí é o da nuvenzinha, tá? Então você tá vendo que não tem desculpa. Se você quer fazer um trabalho bonito, é só você ter persistência, paciência, não precisa de molde. E, gente, os moldes às vezes são bem caros, né? E nem todo mundo pode ter, ou melhor, a gente não consegue ter todos os moldes de todos os personagens. E por isso que eu tô deixando essa aulinha aqui pra você, tá? Então, muito bem, a nossa barriguinha tá quase pronta. Eu vou fazer 3 pinguinhos pra colar ali. Do mesmo jeito que eu fiz o cabelinho e o narizinho, com 3 coxinhas bem tiquititas, tá? Então, eu quero que você comente aqui embaixo do vídeo 2 coisas que me importa muito, né? Que eu vou ler. Da onde você é, aonde você mora, qual é a cidade, o estado que você está falando, né? E também, quem não é do país, tá, gente? Que eu tenho alunas e tenho gente aqui no YouTube que é lá da África. Coloca aqui que eu amo ver os comentários de vocês. E outra pergunta agora, que é para vocês me responderem aí. Se alguém sabe o nome dos ursinhos carinhosos. Gente, eu não lembro, eu pesquisei. E quanto mais eu pesquisava, mais confusão fazia na minha cabeça. Eu não sei o nome do azulzinho. Eu não sei o nome da rosinha que tem o coraçãozinho na barriga. Se você sabe, coloca aqui embaixo. O lilás. Eu me lembro que tinha um elefantinho também, né? Então, assim, se você é do meu tempo e lembra, coloca aqui embaixo pra mim. Agora eu vou colar essa barriguinha, né? O corpinho dele, na verdade, eu vou colar
na base do meu cupcake. Gente, se for para um bolo, tu vai fazer do tamanho do bolo, usando as mesmas técnicas, os mesmos formatos, o mesmo jeito de fazer, só que maior, tá? Então, por isso que é bom a gente aprender a se virar sozinha, sem molde, porque tu pode fazer o cupcake e o do bolo, imagina quanto molde eu preciso ter, né? Não é, às vezes não é viável, porque é um tema que não sai muito. Então, já pensou? Depois dizem que eu não quero facilitar a vida de vocês. Tá louco. Olha, se não der like, tá louco. Bom, e outra coisa, gente, lá no Ursinho Rosa, teve um comentário lá, vocês vão ver, que é tipo assim, desculpa, não gostei. Eu não vou falar o nome de quem comentou, mas tudo bem que não tenha gostado. E eu aceito, de boa, mas fala o porquê, que daí tu tá me ajudando, né? Tipo, não gostei porque a ursinha ficou assim ou assado, ou não gostei porque tem que fazer à mão, porque você tá me ajudando daí, se você fala o porquê que não gostou, tá me ajudando a fazer um conteúdo melhor para você mesmo, tá? Então, tudo bem não gostar, não tem problema nenhum, pode comentar inclusive, mas pode deixar dislike se quiser, mas me diga o porquê que vai estar me ajudando. Aqui, gente, eu tô fazendo as perninhas com o pezinho, tá? Ó, dois pedaços de pasta do mesmo tamanho. Fiz a bolinha, da bolinha eu fiz a coxinha, da coxinha eu tô fazendo uma marcação, uma divisão, né, do pezinho. Do pezinho eu tô achatando ele para ele ficar mais parecido com o pezinho de urso. E eu vi que ficou ali de pezinho porque ele tá certinho, tá? Ele tá redondinho, tá achatadinho do jeito que tem que ser. A divisão tá legal, o tamanho eu confiro se tá os dois do mesmo tamanho, beleza. Vai um para cada lado, o que que a gente vai fazer? Vai tirar o excesso ali dos dois lados, ó, na verdade do meio, né? De um e do outro, ó. Eu corto na diagonal. Por que, Cris, que tu tá cortando assim na diagonal? Para encaixar lá na nossa barriguinha, tá, gente? Para não ficar aquela perna para fora, sabe? Para não ter que ficar apertando e danificando a nossa peça, porque lembrando, ela recém foi feita, por mais que tenha CMC, se eu apertar ela vai danificar, tá? Inclusive, como você pode ver, eu coloquei lá para escorar ela, até ela secar bem a colinha CMC, tem o potinho de CMC lá, tá? Para escorar o nosso ursinho. Para quê? Para que ele seque no lugar certo, senão ele vai secar e vai ficar deitado para trás, né? Vai ficar, não vai ficar do jeito que tem que ser. Certo. Gente, tem bastante gente me perguntando lá no Instagram, no direct, como que é esse e-book, o que que ele tem, como é que é. Esse que eu deixo aqui na descrição sempre. Esse e-book, gente, é uma técnica que eu aprendi e que eu estou compartilhando. A princípio eu fiz para compartilhar com as alunas, aí agora eu estou compartilhando com vocês também essa oportunidade de vocês terem em mãos e poder entender como criar e também aguçar a sua criatividade e ter variedade. Eu chamo do meu arsenal de texturas, tá? Então eu peguei as 20 melhores texturas para pasta americana e coloquei aí no nosso e-book das texturas criativas. Então você vai, claro, poder, vai ter acesso a mais de 20 texturas, mais as 20 para você começar, certo? Então se trata das texturas de pasta americana que a gente faz nas bases dos doces, e eu vou dizer para você que é o que atrai a cliente. Por quê? Porque a cliente quer algo exclusivo e a base do doce é tudo, né? É o layout do doce, é o que vende o doce, não adianta. É claro que o personagem importa, só que quando acontece de tu postar várias fotos de vários pedidos de vários clientes e sempre a mesma base, a mesma textura, sempre igual, só muda o personagem, a cliente não vê o que ela quer, que é a exclusividade. Por isso a gente precisa ter esse arsenal. Isso eu aprendi na marra e foi o que mudou a minha confeitaria artística. Ok, aqui eu tô fazendo as mãozinhas, tá? Sim, o e-book é pago sim, tá? Mas como eu disse, são mais de 20 texturas e você vai pagar o preço de menos de 2 texturas, na verdade. Então, vale a pena o investimento que você não vai se arrepender. Além disso, tem uma aula ensinando a usar. Só para quem compra, tá, gente? Essa aulinha é exclusiva. Mas, vamos lá.
Para fazer a mãozinha, eu fiz 2 bolinhas do mesmo tamanho. Das bolinhas eu fiz 2 coxinhas. Das coxinhas eu separei a mãozinha, né? Eu fiz a marcação da mãozinha. A mãozinha eu achatei. Depois que eu achatei a mãozinha, eu fiz a marcação do dedão do ursinho. Então, com a estequinha ali, se você voltar o vídeo, você vai ver que eu fiz a marcação do dedãozinho. Ok. O que eu preciso cuidar, Cris? O lado do dedão, tá? Sempre, eu tenho muito problema disso, de errar a mãozinha esquerda com a direita e vice-versa, mas é só a gente ficar atenta que a gente... eu continuo errando, mas eu não quero que você erre, então fica atenta aí, tá? Eu tô vendo se tá as duas do mesmo tamanho, tava as duas do mesmo tamanho, agora eu fiz aquele cortezinho meio que lateral, que é para encaixar, né? Na nossa barriguinha ali, sem ficar excesso de massa, para não precisar ficar apertando demais, tá? Aquele cortezinho meio diagonal, ele é um truquezinho aí para um bom acabamento, para você ter um acabamento perfeito nos seus docinhos, nos seus personagens. Colinha CMC, eu não aconselho a colar só com água. Aí tem gente que diz assim, ah, mas a água na pasta americana cola e dá super certo. Já aconteceu de cair pecinha, gente, de cair pecinha depois de estar lá na mesa da cliente. Então eu aconselho você a usar a colinha CMC para ter segurança. Prontinho o nosso ursinho, se você amou, que nem eu, curte, compartilha, deixa seu like, comenta aqui, se inscreve no canal, ativa os sininhos e me encontra nas redes sociais que também estão aqui na descrição. Tudo está na descrição, não deixa de ver a descrição. Fotinhos agora, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um grande beijo para vocês e ama a sua vida.